misericórdia, por causa do amor que temos por Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4 a 5. A Bíblia no livro de Apocalipse diz que Jesus fala à igreja em Éfeso, como o amor deles esfriou. Este é uma das coisas que mais me chama a atenção. Deus está escrevendo as cartas. João está escrevendo as cartas amando de Jesus. E uma dessas cartas é a igreja em Éfeso. E se você estudar um pouco sobre a igreja em Éfeso, ela foi uma igreja que revolucionou aquele momento da história. Ela foi uma igreja que tinha o fervor do Espírito Santo, tinha as manifestações de Jesus, e eles tinham muitas questões que eram vistas, palpáveis em Éfeso. Mas Jesus vai olhar para essa igreja e vai mandar um recado a ela. Eu acho que esse recado não é a igreja em Éfeso. Esse recado é a igreja dele na terra. A igreja que eu, você, que nós fazemos partes. Essa igreja que não tem placa, essa igreja que não tem nome, mas é a igreja de Jesus lavada pelo seu sangue do Calvário. Não podemos amar só Jesus pelo que Ele pode nos dar. Nós temos que amar Jesus pelo que Ele fez por nós naquela cruz. Ao morrer naquela cruz, Jesus faz de nós pertencentes ao seu rebanho e dá-nos direito de assentar à sua direita, a viver uma vida com Ele nos céus. Mas Ele também vai e quer que nós, a igreja, tenhamos um entendimento que Ele quer que nós o amemos. Eu gostaria muito que nós cantássemos umas canções que diz sobre o nosso amor para Ele. Porque às vezes cantamos muito do seu amor para conosco, e isso parece que nos dá algum tipo de atestado que podemos fazer o que quisermos com Deus, que não importa. Não. Deus quer que nós o amemos. E se nós amamos a Deus, nós vamos viver uma vida de acordo com o que Ele quer que tenhamos. Uma vida de santidade, uma vida na palavra, uma vida de servir, uma vida de direcionar, porque é isso que é o amor. O amor de Deus é infinito, mas o nosso amor por Ele é infinito. Será que qualquer coisa nos tira o amor de Deus? Qualquer coisa afasta o nosso amor de Deus? E é isso que eu quero te refletir com você essa noite. E diz assim: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Pode virar o versículo, por favor? Veja até onde você caiu, arrepende-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Na minha reversão diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, aonde você se desviou, e arrependa-se e pratique as primeiras obras como no começo de tudo. Senão venho a ti e moverei o seu lugar do teu candeeiro, caso não te arrependas. Uau! Essa é uma palavra dura. E essa é uma palavra à igreja do Senhor. Eu acho que muitas das vezes nós precisamos voltar ao início de tudo, como dizia Carlinhos Félix na sua canção, Quero Voltar ao Primeiro Amor. Quero voltar ao primeiro amor não pode ser uma canção, ela precisa ser uma visão no meu coração. Eu quero voltar ao primeiro amor porque eu preciso saber aonde foi que eu errei, aonde foi que foi tirado de mim esse amor.
Talvez você me diga que a caminhada foi dura, está sendo dura. Talvez você me diga as decepções que você sofreu dentro da igreja. Mas as decepções foram com a igreja, não com Jesus. Às vezes nós precisamos voltar ao primeiro amor para entender que o Senhor quer que a gente nos se aproxime dele. Jesus está exortando a igreja a lembrar do amor que tinha no início e se arrepender. No início da nossa conversão, às vezes, quando o nosso coração está queimando, apaixonado pela presença de Jesus, que somos capazes de fazer qualquer coisa. Mas o tempo passa, as coisas vêm e a gente vai se distanciando desse amor, achando que o nosso tempo agora dentro da igreja é suficiente. Jesus está dizendo à igreja em Éfeso: eu preciso que você se arrependa. Eu preciso que você volte aonde você caiu, porque você precisa ser uma igreja que demonstra o meu amor. Jesus está dizendo a esta igreja: olha, você teve um amor e ele foi visto por mim. Ele está dizendo isso. Tem um amor que você teve um amor e esse amor foi notado por mim. Esse amor foi visto por mim. Mas muitas das vezes, irmãos, o tempo nos faz um inimigo deste amor. O primeiro amor mencionado neste texto de Apocalipse refere-se ao amor inicial e fervoroso que os crentes de Éfeso tinham por Cristo quando eles estavam ali na fé cristã. Sabe, hoje eu vejo uma modernidade que nos ajudou, uma modernidade que nos ajuda a servir a Deus. Mas não podemos confundir modernidade com mundanismo. Não podemos confundir as coisas que às vezes achamos que Deus quer, se realmente Deus não quer. Precisamos voltar a uma teologia completa e abençoada, uma teologia vinda da palavra de Deus e recuperar o tempo perdido, porque o tempo do fim se aproxima. E eu acho que muitos de nós precisamos refletir sobre isso cada dia mais rápido do que nós imaginamos. Precisamos entender que com o tempo foi o inimigo da igreja em Éfeso, mas também pode ser um inimigo da igreja do século 21, do centro cristão da família. O tempo pode ser um inimigo que nos leva a ser ingratos, que nos leva a ser homens e mulheres que esquecem daquilo que o Senhor fez por nós. O amor nos motiva a ter ações altruístas, obedientes ao mandamento de Deus e um desejo profundo de compartilhar essa fé com os outros. Eu não consigo entender um crente que diz que ama a Deus e não compartilha o amor de Deus para ninguém. Eu não consigo entender um crente que diz que ama a Deus e não tem um tempo de qualidade com o seu Deus. Eu não consigo compreender um crente que diz que ama a Deus, mas não cultiva a gratidão por esse Deus. Eu não consigo compreender alguns cristãos que nos dias atuais dizem que amam a Deus, mas seus testemunhos são totalmente antagônicos a este amor. Aí eu posso entender que o amor da igreja em Éfeso decepcionou tanto a Jesus, porque esfriou, que Jesus diz: eu tenho algo contra ti, ó igreja em Éfeso. Será que o Senhor não está dizendo isso a nós esta noite? Eu tenho algo contra ti, Marcelo, contra ti, Cristiane, contra ti, Mateus, Ariel. Eu tenho algo contra ti, que é a sua perda do primeiro amor. Porque se o primeiro amor está dentro de nós, nós nos reunimos aquecidos, porque o fogo do amor está dentro de nós. Esse lembrete, irmãos, serve para todos os crentes de manter a paixão e a devoção por Deus, evitando que a fé se torne apenas uma rotina ou uma obrigação, sem o coração tendo o amor genuíno. O que você veio fazer hoje aqui? Você veio aqui ter uma demonstração de amor,
Ou você veio aqui com um desencargo de consciência? Você veio aqui hoje porque você não tinha o que fazer, aonde ir, e de repente você veio à igreja porque você tem que fazer um ritual religioso de domingo ir à igreja. Ok? E na sua segunda, e na sua terça, e na sua quarta, e na sua quinta, e na sua sexta, como você tem vivido este amor que você diz que tem por Deus? É inegociável saber que o amor dele por nós é perpétuo. E agora? E o seu amor por ele? Como anda o seu amor por Deus? O que você tem feito para amá-lo? Quais são as dedicações, a entrega, as decisões que você tem feito para amar a Deus? Amar a Deus é mais do que apenas um slogan. Falar de amor não é tão simples quanto muita gente faz. Os poetas, os cantores falam de amor com muita facilidade, mas a prática do amor é muito difícil. Imagina você que diz que ama a Deus, mas quando Deus te pede algo, você o nega. Você nega para Ele. Imagina Deus te falando alguma coisa, deixa de fazer isso ou faz aquilo outro, e você diz a Deus, não, eu não posso fazer isso, porque eu tenho pouco tempo para fazer aquilo outro. Porque a vida de amor é uma vida de renúncia. Se você ama seu marido, se você ama a sua esposa ou seus filhos, você vai ter muita renúncia nessa jornada, porque a vida de amor é de renúncia. E será que nós temos renunciado a alguma coisa pelo amor que nós dizemos que temos a Deus? Ou este amor que temos por Deus simplesmente é da boca para fora? Por isso, eu gostaria de te dar algumas características para que a gente possa voltar a viver uma vida de amor. Não estou aqui para julgar, estou aqui para orientar. E a minha orientação está de acordo com aquilo que o Espírito tem me falado sobre voltarmos à essência do primeiro amor. Mas jamais teremos o primeiro amor reacendido em nossos corações se nós não tivermos um tempo de qualidade com Deus. Se nós não tivermos tempo com Deus, e talvez hoje a coisa mais cara que você tenha chama-se tempo. Talvez você tenha tempo para tudo e para todos, menos para Deus. Por isso que tem muita gente nos dias de hoje dizendo assim, eu não sinto mais a presença de Deus. Eu não consigo chorar na presença de Deus. Eu não consigo dançar na presença de Deus. Eu não consigo fazer absolutamente mais nada. Eu estou seco. Eu estou sem a presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós não temos tempo para Deus. Nós temos tempo para tudo, menos para Deus. Por isso o profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, ele vai nos dizer que nós devemos reservar momentos diários para estar com Deus. Momentos de oração, de leitura da Bíblia. Este é um tempo de qualidade, e esse tempo de qualidade pode renovar as nossas conexões com Deus. Bem, eu não sei se você é um pedinte de Deus, mas às vezes nós precisamos mudar as nossas orações. Precisamos buscar. Olha o que diz Jeremias: se me buscares de todo o coração, me encontrarão. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias está nos exortando e nos dizendo: ei, pare de ter tempo para tudo e tenha tempo para o Senhor teu Deus. O Deus que te ama, o Deus que quer você bem, o Deus que quer você cheio da sua plenitude, do seu espírito. Mas jamais teremos isso, irmãos, se não houver em nós a busca pela presença desse Deus.
você vai sempre estar com um vazio. Ou, pior, você sempre achará que outros são mais espirituais do que você, porque outros talvez busquem a presença dele mais do que você. Cuidado. As pessoas não são espirituais simplesmente porque são. Tudo na vida tem uma anatomia. E se você quer a presença de Deus, o revestimento do poder, da graça, da unção, a anatomia é: o busque de todo o coração e você o verá. Você o terá na sua presença, você será um instrumento na vida de outros. Mas às vezes, o que nos falta é simplesmente a busca. A busca. Porque nós não queremos buscar, porque isso nos custa alguma coisa. E eu vou dizer uma coisa para você. Você custou muito mais do que você imagina com aquela morte na cruz. Então, no mínimo, você deveria fazer qualquer sacrifício para buscar a presença desse Deus que você diz que o ama. Se você passa uma semana toda e não dobra seu joelho, se você passa uma semana toda e não faz uma oração, se você passa uma semana toda e não ora, não lê a Bíblia, não tem uma vida de comprometimento com a palavra, eu vou dizer a você, você não o ama. Você se enganou dizendo que o ama. Porque quem ama quer estar próximo. Quem ama quer sentir o cheiro. Quem ama quer o afago, quem ama quer o abraço. Tem muita gente falando que quer visita de Deus. Eu não quero visita de Deus. Eu quero uma habitação de Deus. Eu quero poder chamar e Ele voltar e vir. Ele sempre desejou isso desde o Éden. Desde o Éden. O grande problema é que nós queremos ser religiosos até com isso. No Éden não havia religião. Ele descia do final da tarde e ia dialogar com os seus dois filhos amados, Adão e Eva. Sabe o que isso nos fala? Nos fala que Deus quer relacionamento. Mas se nós não quisermos relacionamento, nós não vamos ter relacionamento com Deus. Quando Adão e Eva pecam, eles percebem que pecaram, eles se afastam. Isso é a grande vantagem de Satanás nos nossos dias. Pecamos, nos afastamos. Mas se pecarmos, temos em Cristo Jesus um fiel e justo amigo que nos limpa de todo o pecado. Então nós precisamos estar perto de Jesus e nada mais poderoso do que um tempo de relacionamento com Deus. Outra coisa importante é que não existe relacionamento de amor sem gratidão. Não existe relacionamento de amor. Às vezes eu esqueço da gratidão quando eu deveria ser mais grato a Jesus pelo que Ele faz na minha vida, pela proteção divina, a proteção diária, pela comida que está na minha mesa, pela a cama que eu durmo, pela casa que eu moro, pelas coisas que eu tenho. Eu precisaria ser mais grato a Deus e precisaria cultivar mais gratidão, mas mesmo assim, vendo todas essas coisas, ainda assim, eu não consigo ser grato. E se eu não sou grato, eu não me aproximo do Deus que eu amo. Por isso, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo vai escrever à igreja em Tessalônica dizendo a seguinte coisa: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O que ele quer dizer? Pratique a gratidão, reconhecendo as bênçãos diárias que Deus lhe concede. Escreva, fale, anote a gratidão para recordar e celebrar dos momentos de Deus. Porque o que acontece é que muitas das vezes as pessoas, elas esquecem do que Deus faz. Ora, Augusto Cury, na sua ciência, diz que existem duas janelas em nossa memória: a janela Killer e a janela Light.
A janela light é aquela janela que guarda as coisas boas, mas a janela killer é aquela que guarda as coisas ruins. E nós vivemos numa sociedade que nós lembramos mais das coisas ruins do que das coisas boas. Precisamos parar e bloquear essa janela killer e declarar que a janela light será algo real em nossas vidas. Por isso que o profeta diz: trarei à memória aquilo que me dá esperança. Eu não sou grato pelo que vai acontecer, eu sou grato pelo que já aconteceu na minha vida. Eu sou grato pela casa que eu tenho, pelo casamento que eu tenho, pelos filhos que eu tenho. Eu sou grato pelas coisas que Ele me concedeu, mesmo sem eu merecer. Eu sou grato e o meu amor é dado a Ele por gratidão àquilo que Ele fez. Ninguém aqui gosta de gente grata. Qualquer um aqui que faça um favor para alguém e aquela pessoa não retribui com obrigado, você se sente ofendido. Quantas vezes Deus está fazendo e você não está agradecendo, porque você acha que isso é uma obrigação de Deus na sua vida? Tem muita gente que não tem a metade do que você tem. Tem muita gente que não tem a capacidade que você tem, mas está em outro patamar, porque aprendeu a dar graças a Deus por tudo. Então aprenda, porque uma das minhas ferramentas de dizer que eu amo a Deus é gratidão. A gratidão ativa a generosidade. A gratidão ativa coisas na nossa vida que a gente vai ficar perplexo quanto ao que a gratidão pode fazer em nossas vidas. Se você ama a Deus, tenha tempo de qualidade com Ele. Se você ama a Deus, cultive a gratidão a Ele. Seja grato para recordar e celebrar todos os momentos da sua vida. Ah, pastor, mas está difícil. Para quem não está difícil? Para quem não está difícil? E ouça, esses dias eu ouvi um profeta muito importante no mundo dizendo: até 2030 nós teremos talvez a terceira guerra mundial e teremos um colapso financeiro no mundo. E ele disse: se a igreja souber a quem ela adora, ela passará intacta sobre isso. Mas se a igreja não souber quem o adora, sofrerá as dores de tudo isso. Por quê? Porque a igreja tem que saber que ela ama o seu Senhor. E o seu Senhor o pedirá e pedirá qualquer coisa, e ela está disposta a fazer isso. Eu sempre falo isso às minhas alunas na escola, quando um homem chega com elas e diz assim: você me ama? Aí elas dizem: amo. Então ele diz assim: então prove o seu amor deitando comigo na cama. Eu digo a elas: não aceite isso, porque isso não é prova de amor. Porque quem ama de verdade não irá explorar você antes do tempo. Porque quem ama de verdade espera. Porque o amor espera. O problema das pessoas é que elas estão fazendo coisas erradas com a palavra amor. Ame a Deus de todo o seu coração e viva de acordo com aquilo que Deus quer que você viva. Cultive gratidão. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. A carta ao Hebreus vai dizer que uma outra coisa que nós precisamos entender é que quando o Senhor tem algo para nós, nós precisamos estar em comunidade. Ninguém poderá ser uma pessoa que terá o verdadeiro amor para com Deus se não tiver em comunidade. Porque é em comunidade que nós somos desafiados a amar. O autor vai dizer que como é que eu amarei Deus se eu não amar as pessoas que estão ao meu redor? Porque o amor é algo muito importante. E diz assim o texto de Hebreus, capítulo 10, 24 e 25. Pensemos em
em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Eu acho essa versão interessantíssima e é diferente da minha, mas eu gosto dessa versão, porque está dizendo, olha, você precisa motivar, você precisa aprender, porque a comunidade não é um lugar de gente perfeita. O problema de muitas pessoas que querem que a comunidade seja um lugar de gente perfeita, se o primeiro imperfeito somos nós. Há tanta imperfeição dentro de nós, que só realmente o amor de Deus para nos suportar. Porque tem gente aqui que é insuportável. Tem coisas que só a esposa e o marido e os filhos aguentam. Porque lá fora não aguentaria. E isso é importante você entender, que nós precisamos viver em comunidade para que o primeiro amor seja uma realidade. E diz o versículo 25, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Talvez nunca na história da igreja do Senhor o dia esteja tão próximo quanto nós imaginamos. Eu espero o Senhor e o meu amor por Ele fará com que eu o espere com muito mais desejo. Mas o autor da carta de Hebreus está dizendo que nós devemos encorajar uns aos outros. Porque a comunidade dos santos, a comunidade da fé, é um lugar onde exige-se esse tipo de comportamento. Como tem sido o seu comportamento? Qual é o seu envolvimento com a comunidade da fé? Envolva-se com a sua igreja local, o seu estudo, o seu grupo de GA, a comunhão entre as outras pessoas e os crentes pode fortalecer eles a viver o primeiro amor. Ah, pastor, isso é difícil. Claro que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, irmãos, o mundo já tinha sido evangelizado. Eu quero te exortar em Cristo. Ame os uns aos outros, porque quem ama é nascido de Deus. E quem ama conhece a Deus. É muito fácil dizer que eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão. É muito fácil dizer que eu amo a Deus, mas eu não consigo conviver com Ele. Não consigo sentar na mesa com Ele. Não consigo comer com Ele, porque Ele é cheio de coisas erradas e eu acho que eu sou melhor do que Ele. Aí está um problema. Porque você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém nessa terra. Eu estava ouvindo isso esses dias de alguém e aquilo me chamou a atenção. Numa comunidade de santos, um grupo de irmãos que serviam em uma religião afro, foram até uma igreja. E ao chegar naquela igreja, para comer aquilo que a igreja estava dando, alguns disseram não, eles não podem entrar porque eles passam a noite fazendo isso, aquilo, outro, fazendo afirmações pejorativas. O pastor vem e diz assim, olha, dê comida a eles, porque eles não são piores do que vocês, e nem vocês são melhores do que eles, porque eles merecem o mesmo amor que vocês foram alcançados. E como é que vocês dizem que amam a Deus, se vocês não conseguem amar os diferentes? Porque amar os comuns é fácil, amar os diferentes é difícil. E é por isso que muitas das vezes nós não conseguimos ser algo que Deus quer que sejamos, porque colocamos uma couraça de melhores, esquecendo de onde nós viemos. Ame a Deus
Mas ame o seu irmão, ame seu próximo, ame a sua comunidade de fé, ame os irmãos que estão dentro dela, porque senão é tudo balela. Quero que você abra a sua Bíblia, a carta em Éfeso, aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. A mesma igreja que ouviu que o Senhor tinha contra ela a falta do primeiro amor, o Senhor vai dizer a ela, capítulo 2, versículo 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ele está dizendo que nós devemos nos dedicar ao serviço que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos servir uns aos outros com amor e com compaixão, de uma forma poderosa e de experimentar o amor de Deus em ação. Porque o que mais distancia é a igreja do primeiro amor, é ela não entender que ela precisa fazer o que recebeu teoricamente, colocar em prática aquilo que recebeu. Aí nós perguntamos à igreja, quais são as nossas obras? O que nós temos feito como aqueles que nasceram de novo, que foram amados por Deus? Aonde está o nosso amor? Aonde está a prática do nosso amor? Aonde nós temos evangelizado? Aonde nós temos servido comida? Aonde nós temos feito alguma coisa, igreja? Aonde nós temos feito alguma coisa? Aonde você tem feito alguma coisa? Você não pode achar que estar dentro da igreja e ser igreja é apenas ir ao templo uma vez por semana, levantar sua mão, orar e alguma coisa somente. Tem mais do que isso para ser igreja. Tem mais do que isso para ser igreja. Aonde você tem servido? Quem você tem servido? Quem você tem cuidado? Quem você tem discipulado? Quem você tem evangelizado? Quem? Tem gente morrendo ao nosso redor. Tem gente sendo destruída ao nosso redor. Mas nos tornamos tão egoístas desse amor, que só achamos que nós somos os merecedores desse amor. E não é verdade. Deus não amou você somente, Deus amou o mundo todo. E o mundo todo foi amado por Deus ao ponto dele entregar seu único filho a este mundo. O problema é que nós estamos sendo egoístas demais. Eu quero, eu isso, eu aquilo outro. Enquanto nós não fazemos nada por ninguém. A gente não consegue vir à igreja e querer servir. A gente não consegue vir à igreja e dizer, olha, eu quero me disponibilizar para fazer alguma coisa. Sempre alguém precisa estar mandando algumas coisas. Quem ama é proativo. Quem ama não espera que alguém mande. Quem ama faz alguma coisa antes. Porque se você tem alguém doente na sua casa e você o ama, você vai tentar tratar essa doença antes que chegue a algo terrível. Você faz um chá, você faz um mingau, e a pessoa nem pediu, você está lá fazendo. Por quê? Porque o amor é proativo. Só que quando se trata do amor a Deus, ele não precisa ser proativo, porque eu acho que eu já tenho tudo que Deus tem na minha vida para fazer algumas outras coisas para Ele. Eu preciso ser proativo. E o amor é proativo. O amor não espera. O amor faz.
Amém, centro cristão da família. Tá difícil? Como um profeta de Deus, eu não posso só contar as bênçãos, eu tenho que contar também tudo aquilo que a Bíblia diz que tem que ser contado. Mas nós precisamos voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar ao primeiro amor. Nem que isso te arrebente todo, você precisa voltar ao primeiro amor. E eu não espero, e Deus tem falado isso ao meu coração, eu não espero que Deus tire algumas coisas de fato da sua vida para você entender que tem que amá-lo. Porque às vezes Deus é tão bom. Hoje eu ouvi aquela mensagem e fiquei pensando, Deus é tão bom, que Ele vai matar um animal para cobrir aqueles que precisavam ser cobertos. Mas nós nunca podemos esquecer que matar aquele animal trouxe à humanidade um problema sério. Porque a carcaça daquele animal vai gerar moscas e vai gerar um monte de coisa ruim que não havia no Éden. Então, quando você pensa sobre isso, você tem que pensar algo muito sério. O meu amor, o amor de Deus por mim custou caro. Será que meu amor por Ele me custa alguma coisa? Porque se não me custar nada, você não ama. Você não ama. Como uma esposa fala para o esposo, como a minha me fez essa manhã, me levantar da minha cama e fazer algo por ela. E eu disse, Senhor, só o amor. Só o amor. Não quis sair de casa, queria ficar em casa dormindo. Mas ela vem com o seu jeito meigo, com a sua chantagem emocional, e diz assim, meu amor, você pode fazer isso? Eu não questiono. Eu até fico com raiva em algum momento. Mas eu vou lá e faço. Sabe por que eu faço? Porque eu acho que o meu amor precisa ser traduzido em prática. Eu estava dormindo agora à tarde, caiu aquela chuva terrível. E aí a água acumulou lá que estava para entrar dentro de casa. E aí ela chega comigo, estava dormindo, falou, amor, a água está para entrar dentro de casa. Aí eu me levanto, vou lá para fora, vou mexer nos canos que estavam entupidos, vou fazer tudo. E faço, e volto. E lavo a louça por causa do amor. Ninguém me pediu, ninguém me mandou, mas eu fiz por amor. Porque o amor, ele necessita de prática. Se você diz que ama a Deus, pratique o seu amor por Ele. E eu vou te desafiar a não praticar no domingo à noite, porque no domingo à noite é mais fácil. Eu te desafio a praticar isso todos os dias na sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família. Porque amar a Deus é dizer, eu vou dobrar o meu joelho para que Deus mude a história da minha casa, mas eu vou amar. Eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa, eu amo a Deus. Você está entendendo isso, centro cristão da família? Está difícil? A quinta coisa que eu quero te falar é que para voltar ao primeiro amor, precisamos nos arrepender. Porque se não houver arrependimento, não viveremos o primeiro amor. Eu tenho pensado isso todos os dias, irmãos, de verdade. Às vezes eu tenho me perguntado o que nós estamos fazendo como igreja de Jesus. O que você tem feito como igreja de Jesus? O salmista, no capítulo 51, no versículo 10, o salmista diz, 51, 10. O salmista diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro,
e renova em mim um espírito reto. Tire um tempo para refletir sobre a sua jornada espiritual. E se arrependa de qualquer coisa na sua vida que possa ter te afastado do Senhor. Busque a renovação através do arrependimento sincero. Eu não posso colocar um fardo sobre você. Esse não é meu papel. O meu papel é dizer a você: você precisa se corrigir. Porque se você não se corrigir, você talvez ouça o que a igreja em Éfeso ouviu em Apocalipse. O que eu tenho contra ti, sendo cristão da família, é que tu deixou o primeiro amor. E se você deixou o primeiro amor, arrependa-se e lembre-se aonde você caiu, para que haja uma chance. Senão eu tirarei o candeeiro de dentro de você. Está falando, eu tirarei o meu espírito de dentro de você. Talvez muitos digam assim: Senhor, como é difícil. Mas é difícil mesmo, irmãos. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué vai dizer, no capítulo 1, versículo 8. Meditarás no livro da lei dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Uma das coisas interessantes é que nós precisamos voltar ao primeiro amor, para que possamos juntos, como igreja, experimentar e vivenciar aquilo que Deus tem para nós. Porque sem isso, irmãos, de verdade, seremos um bando de sepulcros caiados. Gente que aparentemente é formidável, está embelezado, está arrumado, mas dentro dela está tudo podre, porque não consegue nada além de ser alguém que não vive o amor pelo Senhor. Amemos a Deus e guardemos o nosso coração no Senhor. Se Ele vai te pedir alguma coisa, não sei. Se Ele vai mandar você deixar alguma coisa, eu também não sei. Poderia te falar dos meus 30 e poucos anos servindo. E eu vou dizer para você que nesses anos todos, amar ao Senhor me custou muitas coisas. Me custou bens, me custou dinheiro, me custou muitas coisas. Mas não me arrependo de nada do que eu fiz. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei quem Ele é. E hoje Ele está nos chamando a atenção. Tão suave, mas duramente. Ele quer que a gente pare, reflita e siga. Ninguém aqui pode mandar em você, porque você serve voluntariamente. Mas será que o nosso servir realmente é voluntário? Será que nós realmente servimos porque somos voluntários? Ou servimos porque somos escravos de Jesus? Ou servimos porque o amamos? E o amor
não pode ser um slogan. O amor precisa ser uma verdade. E que o Espírito Santo te convença. Porque até aqui eu tenho a liberdade de ir. Mas a partir de agora, é o Espírito Santo que tem que te convencer. É Ele que tem que fazer morada no seu coração. E a minha oração a Ele é: Senhor, arrebente nosso coração hoje. Arrebenta, Senhor, a nossa serviço hoje. Nos dá conscientização de tudo que nós precisamos fazer, porque nós dizemos que te amamos. E se nós dizemos que te amamos e não fazemos a metade daquilo que a tua palavra nos diz, tem alguma coisa errada com o nosso amor. Ele não é um amor real. Porque sabemos que Ele nos ama, não é verdade? Cantamos isso hoje. Ele nos ama, mas nós o amamos tanto quanto Ele nos amou. Pastor, mas o amor de Deus é infinito. Sim, mas o seu deveria também ser. Porque quando você faz juras de amor a alguém, você diz assim: eu juro, eu prometo viver com essa pessoa o resto da minha vida, na saúde e na tristeza, e etc, etc, etc. Muitos de nós fizemos essa promessa diante de pastores que nos casaram. E diante de Deus, quais têm sido as nossas promessas como igreja? E o que nós estamos fazendo para que essas promessas se tornem uma realidade na nossa vida? Quero te convidar a ficar de pé, por gentileza. Quero te convidar a você fechar os teus olhos. E durante alguns segundos, você fazer uma reflexão. Não é um jugo, não é um peso. É porque você sabe o que é a sua vida e o que ela tem se tornado. Talvez você tenha vindo essa noite aqui e esteja passando por situações difíceis e complicadas. Mas talvez muitas dessas situações difíceis e complicadas sejam simplesmente porque você não o amou como deveria ter amado. Porque você faz escolhas, você toma decisões. E todas essas coisas estão implicadas ao amor. Porque quem ama não fere, quem ama não machuca, quem ama não trai, quem ama não abandona, quem ama não faz um monte de coisas que está fazendo por aí. Por isso hoje Deus te chama a voltar ao primeiro amor. Deus chama você a entender a importância de ter seu coração incendiado. Porque o seu coração incendiado não dará lugar a muitas coisas na sua vida. O seu coração incendiado não dará lugar às frases clássicas: eu estou desmotivado, eu estou cansado, o Senhor me abandonou, o Senhor não me ama. Essas frases que usamos sempre para falar ou justificar as nossas falhas. E muitas das vezes a justificativa que temos são tão pequenas diante do grande amor por nós derramado naquela cruz. Então eu te pergunto essa noite:
o que você tem feito quando diz que você ama a Deus? Jesus, quando chega com aquele jovem rico, e o jovem rico diz a ele: Senhor Jesus, eu quero seguir você. Jesus diz para ele: olha, simples, larga tudo e vem. Ele estava falando de largar o dinheiro? Não somente. Estava falando de coisas que ele achava que era importante. Às vezes deixamos o nosso primeiro amor por causa dos nossos filhos. Deixamos o nosso primeiro amor por causa do nosso cônjuge. Deixamos o nosso primeiro amor por causa do nosso emprego, por causa de dinheiro, por causa disso ou daquilo outro, e é incompatível algumas coisas em nossas vidas se nós não estamos dispostos a largar por Jesus. Aquele jovem rico, ao ouvir isso, ele volta para casa frustrado. E Jesus diz: não era isso que eu queria para ele. Porque quem pede a sua vida por amor a mim, quem pede a sua vida por amor a mim, a achará melhor do que a perdeu. Mas ele deixa claro que é o amor por ele, é o amor pelaquilo que ele tem, que vai fazer a diferença. Por isso, examine-se. Se você já falou em línguas, se você já foi um homem e uma mulher alegre na presença do Senhor, se você já foi alguém que já profetizou, já declarou, já liberou tantas coisas, mas perdeu o primeiro amor, volta a resgatar esse primeiro amor. É uma questão de sobrevivência espiritual. Para de achar que tem coisas mais importantes, que uma festa de aniversário é mais importante, que um almoço é mais importante, que amigos são mais importantes. Não é mais importante. O mais importante é você voltar ao primeiro amor. E eu só posso te orientar, mas a decisão sempre será sua. Senhor, eu oro essa noite, e eu peço essa noite, Espírito Santo, que o Senhor derrame sobre nós um batismo de arrependimento. Derrame sobre o Centro Cristão da Família um batismo de arrependimento, Senhor. Que a gente possa, Senhor, amá-lo de verdade. Amá-lo com o nosso coração, com a nossa força, com o nosso entendimento. Amá-lo, Senhor, com as nossas ferramentas. Amá-lo com os nossos dons. Amá-lo, Senhor, com tudo que temos. Amá-lo de todo o coração, Senhor. Tira de nós, Senhor, toda a religião que nos amarrou, nos amordeceu, que nos cegou, que nos tapou os ouvidos. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que porventura em algum momento tirou de nós o primeiro amor e nós ficamos, Senhor, desmotivados, ficamos, Senhor, ali arrependidos, Senhor, e não queremos mais fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Não nos trata, Senhor, como nós te tratamos às vezes. E eu sei, Senhor, que o teu amor é infinito, a tua misericórdia é infinita, mas o Senhor também é justiça. E não há, Senhor, nada que eu faça que possa corromper a tua justiça, Senhor. Por isso, essa noite eu peço que derrame sobre o Centro Cristão da Família um espírito de súplica, um espírito de arrependimento, um espírito, Senhor, que nos levará a voltar ao primeiro amor, Senhor. Isso não é um slogan.
isso é vida em ti. Porque se Adão e Eva te amassem de verdade, eles não teriam atendido a voz da serpente. Temos muitos aqui, Senhor, muitos de nós estamos atendendo a voz da serpente. E mesmo o Senhor nos amando, alguns de nós ainda vamos fazer o que o nosso coração quer, não aquilo que o Senhor deseja. Então, em nome de Jesus, eu te peço, venha sobre nós com teu Espírito e nos ensina a voltar ao primeiro amor.